Oi, gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Ana Flávia, eu sou maquiadora e hoje eu estou muito animada porque eu tenho aqui nas minhas mãos um produto que eu tava muito louca pra testar e eu acho que vocês também, que é a nova paleta Purple da linha Nina Secrets, gente, olha que linda! Então eu vou testar ela aqui com vocês, vou fazer swatch, vou fazer um look aí bem especial usando ela e também vou fazer um comparativo com a paleta Pink, a primeira paleta que a Nina lançou aí. Qual será a diferença das duas, hein, gente? Será que ela é boa? Será que ela é tão boa quanto essa? Enfim, vamos descobrir aí juntas. Mas antes, já queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal. Eu tô sempre aí 2 vezes na semana trazendo as novidades da beleza por aqui. Também já deixa o seu like para não esquecer depois e compartilha esse vídeo com aquela sua amiga que tá louca por essa paleta, assim como eu. Vamos lá? Bom, gente, então hoje, dia 11/11, sim, estou gravando esse vídeo no dia que foi lançada a paleta. Já mereço seu like aí pela rapidez, hein? A linha Nina Secrets aumentou a sua coleção com a nova paleta Purple Secrets, gente. Então, mais uma paleta aí pra linha Nina Secrets. E enquanto a primeira paleta, ela vinha ali com uma pegada de tons mais rosados, mais terrosos, aqueles tons bem clássicos pra você ter ali numa primeira paleta, a gente vem aqui com um pouquinho mais de inovação e ousadia da parte da Nina em trazer paletas com tons mais arroxeados, tons um pouco mais frios, que são tons super tendência e super aposta para 2022, tá, gente? Inclusive, eu fiz um vídeo sobre tendências de 2022, vou deixar aqui listado para vocês, e eu falo sobre as sombras roxas que estão aí bombando, tá? Então eu vou contar tudo para vocês, minhas primeiras impressões sobre essa paleta, e vamos começar então com a embalagem, gente. Vamos começar então com a caixinha da paleta, que vem assim, ó, em papelão, tá? Igualzinha a primeira paleta, tá, gente? Igualzinha, sem tirar nem pôr. A única coisa que muda é que aqui a gente tem uma faixa mais roxinha escrito Purple Secrets, pra gente conseguir identificar que é uma paleta diferente. Quando a gente vira aqui, a gente tem todas as informações sobre a paleta e também uma fotinho, né, mostrando os tons que vem e a quantidade de tons que vem. Então a gente tem 8 tons na paleta, sendo que 4 deles são tons mate e 4 deles são aqueles tons bem brilhantes, bem com super brilho multidimensional, tá? Como a própria marca diz. Então, gente, aqui a gente tem a embalagem da paleta em si, né? Quando a gente abre o produto, não reparem que eu tô refletindo aqui a ring light, mas ela é nesse plástico, ó. E como vocês estão vendo que tá refletindo, ela é um plástico mais brilhante, tá? As paletas, elas são bem parecidas, tá, gente? A única diferença é que a paleta Pink, ela tem esse detalhe em dourado aqui, bem bonitão aqui nas laterais. E ela também, ó, é um pouquinho maior do que a paleta Purple, tá? Mas elas têm a mesma quantidade de tons, é mais por uma questão de otimizar o espaço aqui dentro. Eu gosto da paleta ser menorzinha, eu acho que cabe mais, em mais necessaire e tudo mais. Então, gente, quando a gente abre a paleta, ela tem um super espelhão que eu amo esse espelho aqui dessa paleta da Nina. Eu gosto muito de paleta com espelho bom, assim, pra gente se maquiar. Aqui a gente tem essa parte dourada que eu acho belíssima, assim como na primeira paleta também. E os tons, gente, olhem esses tons dessa paleta. A gente tem um marronzinho mais frio, um rosado ali mais puxado para um chiclete meio coral, um roxo bem escurão, um preto, né? Eu não sei se ele é preto ou se ele é um roxo muito escuro, vamos descobrir aí nos swatches. Uma sombra prata, uma sombra mais rosadinha, uma roxa brilhante e também um dourado mais frio, tá bom? Vou fazer aqui rapidinho, gente, uma comparação com as duas assim abertas, né? Só pra vocês verem a diferença, então, nas tonalidades. Então, enquanto aqui a gente tem tons mais frios e mais roxinhos, né? Mais puxado pro arroxeado, aqui nessa outra paleta a gente tem tons mais quentinhos e também tons ali mais puxados pro rosado, pro alaranjado, tá? Então, tons um pouco mais universais, digamos assim. Eu achei, inclusive, muito boa a escolha desses tons pra primeira paleta da Nina, porque é aquela paleta, assim, pra você levar em qualquer lugar, sabe? Pra você não pensar, porque realmente são tons muito usuais, muito versáteis, tá? E essa daqui, então, é uma paleta que já vem com uma pegada mais fashionista, vai, digamos assim. Então, gente, vou fazer aqui o swatch pra vocês e comentar aí o que eu acho de cada sombra. Vamos lá. Começando, então, com o marronzinho, gente. Um toque bem gostoso amanteigado, tá? Ela é um marrom bem friozinho, assim. Um marrom super legal pra fazer sombra de transição.
principalmente nesses tons mais arroxeados mesmo. Depois a nossa segunda sombra é também com a mesma pegada de sombra bem amanteigadinha, e ela é esse rosinha, gente, que é um rosinha meio chiclete, assim. Eu não sei por que eu acho que ele tem um fundo coral. Agora vamos para o tom roxo, esse roxão lindo. Ele já não tem esse tom, essa questão tão amanteigada quanto os outros, porque sombra roxa, gente, é um pigmento bem difícil de trabalhar. Então eu tô super curiosa pra saber se essa sombra é boa, porque sombra roxa é realmente muito difícil de fazer, tá? São poucas paletas que acertam. E a última sombra, então, é essa sombra que ela me parece ser preta. Ela é um preto que ela tem um leve subtom mais arroxeado, tá? Mas é muito de leve mesmo. Só quando a gente dá uma esfumada que a gente vê esse subtom um pouco mais presente. Mas assim, de cara, ela é um preto mesmo, tá, gente? Se passa super por preto. Agora vamos para os tons brilhantes, que é isso que a gente gosta, né, gente? Muito brilho. Então, começando com esse prata, né, que parece ser um babado. Ela é muito, muito linda. Ela é na mesma pegada, gente. Depois eu vou fazer o comparativo pra vocês. Mas ela é na mesma pegada de glitter da primeira paleta, que eu acho muito lindo. É um glitter um pouco mais presente, assim. Ela não é um tom tão cintilante. Ela é mais aquele brilho mesmo, aquela surra de brilho, como se fosse um pigmento prensado, um glitter prensado, tá? Ela é um prata um pouco mais chique, um pouco mais sofisticado, eu achei. Agora vamos então para o nosso... É um rosa meio arroxeado, né? Mais uma sombra brilhante. Essa sombra ela já vem nessa pegada de ser uma sombra um pouco mais cintilante, de reflexo mais cintilante. Ela também tem bastante brilho, bastante partícula de brilho, mas ela não vem numa pegada tão glitterinada quanto a primeira. Muito linda também. Ela é um rosé, assim, um rosé um pouco mais frio. E agora vamos então para a nossa sombra roxinha. Essa sombra roxa, assim, no toque, ela parece ser um pouquinho mais dura do que as outras duas. E ela vem, então, numa pegada de ser uma sombra também com um pouco menos de glitter mesmo. Vamos para a última, então, que é esse dourado mais friozinho. Ele tem esse tom um dourado bem aceso. Eu achei que na paleta, assim, de primeiras impressões, eu achei que ele seria um dourado um pouco mais frio. Mas eu acho que ele é um dourado que ele ainda puxa, apesar dele ser mais frio, ele ainda puxa para um quê de quente, tá? Achei ele lindo também. Bom, gente, então antes da gente começar a trabalhar com esses tons, né, colocar tudo no olho, ver como é que eles performam, eu vou fazer um leve comparativo com a paleta Pink, tá, gente? Então a paleta Pink, ó, ela também tem 8 tons, sendo 4 deles mate e 4 deles brilhantes. E eu vou comparar pra vocês lado a lado as diferenças ali dos dourados, dos tons mates e tudo mais, tá? Pra gente ver ali a diferença. Mas de cara, gente, sabe o que me parece? A paleta Pink me lembra uma questão mais natalina e a paleta Purple me lembra uma coisa mais festa de ano novo, assim, de Réveillon. Então a gente tem aí duas paletas para as festas de fim de ano já, pro Natal e pro Ano Novo. Me fala aqui nos comentários se lembra vocês isso também. Então, começando com o marrom da paleta Purple, e a gente tem então em contrapartida o marronzinho mais claro da paleta Pink, que é esse marrom que ele é bem mais quentinho, mas os dois têm mais ou menos a mesma intensidade de cor, assim. São dois tons muito bons pra gente fazer de primeira sombra, por exemplo. Agora, gente, vamos comparar com o outro marrom da paleta, que é um marrom, né, o marrom mais escuro aí da paleta Pink. E eu vou comparar ela, então, com o preto da nossa paleta Purple, que é também o tom mais escuro da paleta Purple, tá? Vamos comparar agora, gente, as sombras mais coloridas das duas paletas, né? O rosa da paleta Pink é esse rosa com fundo mais alaranjado, e o rosa mais clarinho da paleta Purple é um rosa realmente mais bebê, tá? Com fundo mais, um pouco mais neutro. Os tons, gente, os tons são bem diferentes, como vocês podem ver, mas as fórmulas são super parecidas, tá? E agora vamos pro brilho, gente. Eu vou começar aqui com um brilho que é um pouco mais parecido, né? O champanhe, né, da paleta Pink, que é um tom de dourado bem... Ele também é um tom bem frio, assim, e ele não tem tanto glitter, sabe? Partícula de glitter. Em contrapartida, o dourado da paleta Purple, ele é um pouco mais quente até do que esse da paleta Pink, mas ele tem mais glitter, ele tem mais tom de fundo, tem mais glitter mesmo. E se a gente comparar com o outro dourado da paleta Pink, a gente vai ver que ele é um dourado mais amarelão mesmo, um dourado mais ovo, mas ele também tem esse pigmento igualzinho o da paleta Purple. Agora, gente, vamos aqui para as outras sombras. A gente tem o roxão, né? O roxão aqui que a gente poderia comparar talvez com essa sombra que ela é tipo um duochrome, né, da paleta Pink.
Vamos então pegar a sombrinha ali, mais esse rosa, né? Um rosa mais arroxeado da paleta Purple, pra gente colocar aqui lado a lado, pra vocês verem que ela é bem diferente desse rosa aqui, desse rosa também glitterinado da paleta Pink, tá? Então, gente, vocês podem ver aí nesses swatches que as cores realmente são bem diferentes, tá? São duas paletas com propostas bem diferentes, mas o estilo da sombra, a fórmula, o tipo do brilho, o tipo da sombra, né, das sombras mate, são bem parecidas, tá? Vamos ver quando a gente colocar nos olhos se vai ter alguma diferença. Eu já testei muita paleta Pink, então eu vou saber falar pra vocês se eu vi alguma diferença na fórmula ou não. Mas assim, ao toque, elas me parecem ser paletas bem similares em relação à fórmula, tá? E elas são paletas, gente, que na minha opinião se complementam. Como eu falei pra vocês, os tons são bem diferentes, mas eu acho que eles são tons que se agregam, sabe? Que se tivesse tudo junto numa mesma paleta, também combinaria entre si. Então a gente também vai conseguir fazer looks usando as duas paletas em conjunto. Não é uma paleta que fica muito distante uma da outra, não. Agora, gente, só um detalhe que eu queria mostrar pra vocês que eu reparei agora. Eu não sei se vem mais, mas as sombras da paleta Pink, elas são maiores do que a sombra da paleta Purple. Eu achei que fosse só uma questão de juntar mais as sombras, sabe? Mas não, ó. A sombra da paleta Pink é um pouco realmente maior do que a sombra da paleta Purple. Vamos começar então, gente, a brincar com essas sombras. Meu Deus, eu vou tentar usar o máximo de cores que eu conseguir pra ficar um olho harmônico, né? Também não quero jogar um monte de coisa e ficar tudo esquisito. Agora começa a parte do vídeo que vocês viram na thumbnail, gente. Então eu vou passar rapidinho pelos looks que eu tentei fazer com essa paleta antes de eu realmente conseguir fazer o look final. Vou pegar aqui um pouquinho, então, com esse pincelzinho fofão, tirar um pouco do excesso. Vocês veem que ela dá uma esfarelada, vocês estão vendo? Ela dá uma leve esfarelada quando a gente pega com o pincel. E isso, gente, eu acho uma coisa boa. Eu não sei se vocês viram o meu último vídeo, se vocês não viram, depois vai dar uma olhadinha lá pra ver, que é um vídeo que eu testo uma paleta da Candice Berenice, e quando a sombra mate, ela não tem nenhum fallout, né, nenhum esfarelamento, eu já fico meio preocupada, porque daí talvez ela não esfume tão bem. E lá, gente, aquela paleta, eu achei a fórmula das sombras mate muito amanteigadas e elas foram difíceis de esfumar. Então essa sombra da Nina, uma coisa que é interessante é que apesar dela ser uma sombra amanteigada, esse esfarelamento que ela tem me mostra que ela não é tão amanteigada ao ponto de ser difícil de esfumar. Então só tomar cuidado de você não pegar direto e já botar no olho, porque daí ela pode dar uma caidinha. Você, tipo, dando uma sacudidinha assim no braço já não tem nenhum problema, mas é isso que garante que a sombra vai ficar mais fácil de esfumar, entendeu? Então pra mim isso não é um ponto negativo. Vou aplicar aqui, ó, bem aqui nesse comecinho do olho e subir aqui pro côncavo. Linda ela, também esfuma muito bem, muito bem. Não abre buraco, fica um tom muito legal, um tom que funciona super pra esse tomzinho de transição. Eu amei essa sombra aqui. Eu vou começar com esse roxo mais escuro pra colocar ele bem no centro da pálpebra. Eu vou começar por aí, tá? A nossa sombra. Então eu vou pegar assim com o dedinho mesmo, tá? Que eu prefiro pra colocar sombras assim mais brilhantes. E agora eu vou esfumar isso que eu subi aqui um pouquinho demais. Vou pegar agora essa sombra prata, tá? Eu já limpei meu dedo aqui. Eu vou pegar ela, então, e colocar ela mais aqui nesse comecinho do olho. Aff, Maria, gente, essa sombra prata, ela é tudo. Agora aqui pra fazer esse outro canto externo, eu vou pegar a sombra, essa daqui, ó, essa sombra mais rosadinha, mais lilás, tá? O que aconteceu nesse olho que eu não gostei foi que eu achei que as sombras brilhantes se mesclaram de uma forma que eu achei que ficou feio. E quando eu dei uma esfumada, todo o brilho saiu e só ficou um tom de fundo meio esquisito. Eu vou pegar essa sombra roxa, tá? A sombra roxa da paleta, opaca. E eu vou colocar só aqui no cantinho também, tá? Porque eu vou fazer como se fosse um delineado esfumado. Então eu vou começar a construir esse roxo aqui. Então o que mais deu ruim aí foi a sombra roxa realmente, a sombra roxa mate.
Eu tentei aplicar ela de várias formas pra ela ficar mais pigmentada e toda vez que eu tentava construir ela, se eu vinha com um mínimo de esfumado, ela saía, ela ia embora e perdia a pigmentação. A sombra preta foi mais ou menos nessa mesma pegada também. Eu consegui ainda deixar ela um pouco mais pigmentada do que a roxa, mas se esfumasse um pouquinho mais também, ela também já ia embora. Coloquei agora um pouquinho da sombra roxa brilhante e também quando eu esfumei ela perdeu o brilho. Depois eu vim com a outra sombra mais rosinha brilhante e depois com a prata, mas achei que as duas juntas não combinam muito. Coloquei também um pouquinho no cantinho interno a sombra dourada e esfumei aqui a parte de baixo com a sombra roxa novamente. Gente, eu vou falar uma coisa séria com vocês, tá? Eu tô achando a paleta muito sem pigmentação, eu não sei o que tá acontecendo, eu não sei se é a minha paleta, mas eu tô achando muito difícil trabalhar com ela, porque toda sombra que eu coloco, ela vira um nada, ela esfuma e vira um nada. A sombra brilhante, essa sombra dourada ainda não, mas as sombras, todas as sombras brilhantes, esfuma, vira nada. A sombra escura, esfuma, vira nada. Então, assim, tá complicado pra eu fazer um olho com ela, juro por Deus, eu tô, tipo, meio até chocada, assim. Eu vou tirar esse olho e eu vou fazer novamente. Eu vou tentar colocar agora um corretivo pra gente tentar fixar melhor essas sombras. E eu vou tentar fazer uma outra configuração de olhos, tá? Porque eu acho que eu não vou conseguir tirar nada daqui, não vai ficar um look bonito. Bom, gente, voltei aqui então. Eu vou começar a fazer esse olho agora, porque como esse já tá mais assadinho, eu não quero correr o risco de, às vezes, o olho tá assadinho que não tá pegando a sombra, tá? Então eu vou fazer de novo esse olho. Eu vou fazer uma coisa completamente diferente agora. Eu vou usar esse marrom, esse rosinha, tá? Esse rosinha em toda a pálpebra. Vou pegar agora a sombra prata, tá? Essa sombra aqui, ó. E eu vou colocar ela aqui nesse cantinho, ó. Vou colocar ela aqui. Vou dar movimentos de prensar, não vou espalhar muito ela, não. Agora eu vou pegar, então, essa roxinha, tá? E eu vou fazer ela, o cantinho externo do olho com ela. Aqui, assim. Agora, então, só pra finalizar esse olho, eu vou passar tipo um corretivo aqui nessa linha da água e vou passar a sombra preta por cima desse corretivo pra deixar, pra gente fazer um efeito de lápis de olho mesmo, tá? Isso é uma coisa que eu gosto de fazer pra improvisar um lápis de olho. Vamos ver se vai dar certo, tá? E agora eu vou só puxar esse preto um pouquinho aqui pra fora, bem perto da raiz, só pra não ficar aquele lápis de olho preto anos 2000. Colocar ele, esfumar ele um pouquinho aqui pra fora. Só finalizei os olhos, então. E a pele eu vou fazer com vocês, porque a última paleta da Nina, ela também foi uma paleta que deu muito pra usar na pele. Então eu quero testar essa daqui, eu vou usar essa daqui de contorno e esse de blush. Claro que uma pele mais escura não daria pra usar esse, mas como a minha comporta, eu vou tentar, tá? Porque ele é um tomzinho de marrom mais frio, acho que vai ficar bom de contorno. Vamos ver se ela esfuma, se ela fica, se ela dá pra usar de contorno.
Bom, gente, então vamos aqui às considerações finais sobre o que eu achei da nova paleta Purple da linha Nina Secrets. Antes de começar minhas considerações finais, gente, eu queria pedir pra vocês não me odiarem, tá? Eu amo a Nina Secrets, eu amo todos os produtos dela, a base dela é minha preferida nacional, tipo, disparado. Eu amo tudo, gente, eu sempre amei todos os produtos. Então eu tô sendo sincera aqui quando eu digo que eu não gostei da paleta, gente. Não gostei da paleta Purple. Bom, gente, hoje é um novo dia e eu decidi aqui gravar de novo as minhas considerações finais sobre a paleta Purple da linha Nina Secrets, porque, como vocês já viram, eu me decepcionei bastante com essa paleta, tá? E eu achei que eu não tava conseguindo expressar muito bem o que me decepcionou na paleta. Então vamos começar falando uma coisa, não é uma paleta ruim, tá? É uma paleta ruim? Não é uma paleta ruim. É uma paleta que assim, não, as sombras são feias? Não, também não. Eu acho que muito da expectativa minha veio pela primeira paleta mesmo, porque era uma paleta que eu amava muito, é uma paleta que as sombras funcionaram demais pra mim, então eu criei bastante expectativa pra essa e as expectativas não atenderam, por isso que eu me decepcionei, mas não que ela seja uma paleta ruim, tá? Tem algumas sombras aqui que eu acho sim que são mais problemáticas, que eu não acho que são as melhores fórmulas, tá? E eu vou explicar pra vocês então o que eu achei da paleta, o porquê que ela me decepcionou e o porquê que essas sombras eu não me dei tão bem com elas, tá bom? Então vamos lá, vamos sombra por sombra, tá, gente? Numa forma geral, a paleta é bem bonita, mas tiveram algumas sombras que eu gostei mais do que outras e tiveram algumas sombras que eu realmente achei que não funcionaram. Então, quais sombras eu gostei da paleta, assim, de primeira, de cara? Essa rosinha, eu gostei muito dela, ela é super pigmentada, esfuma muito bem, fica um tom muito bonito nos olhos, então eu gostei demais dela. Gostei muito também dessa sombra marrom mais clara, também achei uma super sombra de transição muito linda, esfuma lindamente também. Então das mates eu gostei muito dessas duas, tá? Das brilhantes, de cara, eu gostei muito da dourada. A dourada eu achei que ela performa muito bem, que ela consegue ficar linda em cima dessas outras duas sombras, que o pigmento vem, que o brilho fica bonito, que ela não perde o brilho com muita facilidade. Então, de cara, as três sombras que eu mais gostei da paleta foram essas duas mate e de brilhante foi a dourada, tá bom? Vamos agora, então, para as sombras mais problemáticas, tá? As sombras que eu achei mais problemáticas da paleta foi de cara, disparado, a mais problemática eu achei essa roxa, tá? Por quê, gente? Porque essa é uma sombra roxa que ela não pigmenta muito bem. Ela não é muito pigmentada. Eu coloquei ela aqui nessa parte de baixo pra vocês verem. Eu coloquei várias camadas dela. E de longe ela fica igual ao que tá aqui, né? Aqui a gente acha que vai ser aquele roxão super escuro, um roxo bem presente. E ela fica um roxinho assim, que se você esfumar muito, ela some, tá? Então, ela é aquela sombra que você custa pra pigmentar e você não pode esfumar muito, porque senão ela vai... quanto mais você esfumar, mais ela vai embora, entendeu? Então, eu não gostei realmente dessa sombra, eu achei que a fórmula dela não funcionou. Roxo é uma sombra difícil de pigmentar, gente. Eu falei pra vocês, inclusive nos swatches, que roxo é uma sombra problemática. Então... é difícil de fazer uma fórmula de roxo que fique realmente roxo, que fique presente. Roxo, azul, verde, essas sombras são mais problemáticas. Então, realmente não gostei dessa sombra roxa, tá? Achei ela a pior aqui dessa seleção da paleta. Essa sombra preta, ela também é parecida com essa questão do roxo. Ela também não é, assim, o rei da pigmentação. Se você coloca ela bem concentrada, ela fica assim. Ela não fica, tipo, acinzentada nem nada disso. Ela fica bem escura assim. Mas é a mesma coisa. Se você esfumar demais, ela vai embora, ela se mescla muito fácil com essa roxa e as duas viram uma coisa só. Então, essa daqui mais escura eu achei a mesma coisa da roxa, eu achei que ela poderia ficar mais no lugar, sabe? Ela poderia esfumar e ir perdendo o pigmento aos poucos, e não quando você esfumar ela já, tipo, já ficar muito clara, sabe? Então essa daqui eu gostei um pouco mais do que a da roxa, mas também não amei essa sombra aqui. Então das mates eu achei que essas duas eu não gostei e essas duas eu gostei muito, tá? Então de um lado a gente tem aqui muito aprovada, de um lado e do outro lado aqui das mates reprovada. Das sombras brilhantes, tem uma sombra brilhante que eu também reprovei, que foi essa roxa aqui. Novamente os roxos ali dando, dando aquele ar da graça, né, de reprovação. Esse roxo, gente, ele é uma sombra que perde o brilho com muita facilidade. Então, quando a gente coloca no olho, ela fica bonita.
Só que se você dá uma leve esfumada, ela já perde o brilho mesmo. Ela fica como se fosse uma sombra opaca roxinha. Então ela é uma sombra feia? Não, mas não é uma sombra que eu usaria, que eu recorreria a ela se eu quisesse usar, fazer um olho roxo, porque ela, assim que você coloca, ela fica legal, mas daqui a pouquinho, mesmo se você não esfumar, ela já vai perdendo um pouco a intensidade, não fica uma sombra meio mais ou menos, sabe? Então, dessas brilhantes, eu achei que o roxo também não funcionou muito. Agora, vamos para essas duas sombras que eu tenho uma ressalva aqui com elas, tá, gente? Elas são lindas no swatch, no dedo, elas ficam a coisa mais linda do mundo, um brilho perfeito, um brilho incrível, mas eu não acho que elas funcionaram muito bem com as sombras mate por baixo. Eu achei que com a sombra mate por baixo, gente, eu fiz vários looks, tá, com essa paleta, porque eu não tava entendendo por que eu não tava conseguindo trabalhar com ela, então eu fiz diversos looks pra tentar aí, tirar, né, tirar alguma coisa legal da paleta. Então eu usei, tipo assim, de várias formas, e a forma que eu mais gostei de usar essas duas sombras foi sozinhas. Então, essa sombra rosinha, eu tô com ela aqui, ó, tô com ela nessa parte do olho, tá? E eu só esfumei o marronzinho aqui, esse marronzinho claro, eu só esfumei aqui na lateral dos olhos. Eu não entrei com ele, porque eu quis colocar só essa sombra, sem nada por baixo, porque eu achei que dessa forma, assim, ela fica bem bonita, tá? Agora, quando a gente coloca a sombra mate por baixo, eu acho que as fórmulas não se dão muito bem. Porque com a sombra mate por baixo, eu achei que ela perde o brilho muito fácil. De glitter mesmo. Eu acho que com a sombra mate, ela fica bonita. Assim que você coloca, ela fica brilhante. Mas se você também dá uma leve esfumadinha, se você sopra o olho por cima, ela já vai voar os brilhos, sabe? Então ela se comporta como se fosse um brilho que precisa de uma colinha embaixo, sabe? Então por isso que eu achei que ela não funcionou muito bem com os mates que já são mais sequinhos. Eu ainda acho que ela fica mais bonita no dedo do que nos olhos, tá? Mas é uma sombra bonita, é uma sombra brilhante, bonita, que fica bem brilhante e que fica legal, tá? No começo eu não tava gostando muito delas, mas com uma sombra mais colentinha por baixo, com alguma coisa mais colentinha por baixo, ela fica legal. Agora, o que eu não gostei de forma geral da paleta, tá, gente? Aqui eu bati sombra por sombra pra vocês verem que sombras que eu gostei, que sombras que eu não gostei, mas na paleta, na construção da paleta em geral, o que eu não gostei dessa paleta? Eu não achei que ela é uma paleta que você consegue usar ela com muita facilidade, as sombras que estão aqui. Então eu não achei que é uma paleta que se combina muito fácil. É estranho pensar dessa forma, porque são sombras que têm ali mais ou menos a mesma categoria de cores, todas são frias, então elas deveriam se combinar bem. Mas eu não achei, gente, eu achei que você tem que pensar muito pra fazer um look, porque, por exemplo, eu tentei fazer primeiro um look usando essa sombra aqui junto com essa. Eu achei que as duas juntas ficou feio. Achei que elas se uniram assim e ficou... não dava pra saber que sombra que era qual, achei que ficou esquisito. Depois eu tentei usar essa sombra e depois essa sombra mais no cantinho e essa por cima. Também não achei que ficou bom. Então, assim, não foi uma paleta que eu achei fácil de trabalhar, sabe? Que você pega a sombra, qualquer coisa que você faz a paleta, nossa, entrega super, fica show. Não, eu achei que ela é uma paleta que exige muito você conhecer a paleta pra saber o que você consegue fazer com ela, sabe? Por isso que ao longo da minha resenha, eu tentei fazer muitos looks e nenhum dava certo, porque eu tava experimentando as sombras e eu não achei que elas conversavam entre si, nem a fórmula das sombras e nem a tonalidade mesmo das sombras. Eu achei que elas ficaram difíceis de você fazer um look bonito, sabe? Então isso eu acho um problema, porque uma paleta de R$100 e poucos, eu acho que você tem que pegar e já conseguir fazer qualquer coisa com ela. Pra vocês terem uma noção, a primeira vez que eu usei essa paleta Pink, eu coloquei todas as sombras no mesmo olho, gente, e não ficou esquisito, e não ficou feio. Então, assim, eu usar 3 sombras dessa paleta no mesmo olho e ficar estranho, eu acho já um ponto negativo, entendeu? Então, é uma paleta ruim? Não, mas é uma paleta que me decepcionou e que eu esperava mais. Então fica aí as minhas considerações finais agora, depois de testar a paleta de outras formas, de testar ela melhor, tá? E daí agora voltem aí pra minha versão bem frustrada de ontem. Bom, gente, então eu falei mal aqui da paleta da Nina, né? Mas um ponto positivo pra ela é que eu gostei muito dela na pele. Eu gostei muito de como ficou o blush e como ficou o contorno que eu usei aqui, que são as sombras que eu gostei da paleta. Então, ficou muito bom na pele também, esfumou bem bonito, ficou um tom bem legal, eu gostei dessa parte. Enfim, gente, me falem aqui se esse vídeo ajudou vocês, né? Se vocês gostaram do vídeo. Enfim, eu espero ter ajudado. Espero que se você, por exemplo, tava pensando em comprar essa paleta,
não sei, talvez pegar a minha opinião em consideração e dar uma olhada na loja da Eudora pra ver se você gosta mesmo, pra ver se você curte as sombras no olho e tal. Mas espero aí ter ajudado, então, ter agregado em alguma coisa com a minha opinião da paleta, tá? Que não foi positiva, mas enfim. É isso, gente. Se vocês gostaram, então, não deixa de se inscrever aqui no canal. Deixa o seu like, porque talvez eu seja bombardeada aqui de que eu não gostei da paleta. Então já deixa o like pra me deixar feliz. E também compartilha esse vídeo com aquela sua amiga que tava meio em dúvida em comprar essa paleta e talvez precise aí de uma segunda opinião, tá bom? Até a próxima!